Família, vários estão me pedindo o nome das obras que eu estou trazendo aqui. Então resolvi fazer um vídeo resumindo um episódio de cada para vocês terem uma noção se o mangá ou manhwa é bom. E é claro que vou estar deixando aqui os nomes de cada um deles. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhem as obras que eu estou trazendo para vocês. O Prota, após morrer e reencarnar nesse mundo como um filho de um grão-duque, ele começou a aprender esgrima aos 8 anos e ia ser treinado por um cavaleiro sagrado. O Leon estava todo alegre, mas quando o treinamento começa, ele estava puto e achava que ia morrer com esses treinos. Eu não sei se o Prota estava treinando ou estava sendo espancado. Quando ele fez 18 anos, saiu pelo mundo para ser reconhecido pela deusa, pois tinha que ter várias conquistas para ser reconhecido por ela. Ele encontra um vilarejo, os caras estavam encurralados por vários orcs. Nesse momento o Leon chega cortando eles no meio. Já com 20 anos ele foi reconhecido pela deusa e finalmente se tornou um cavaleiro sagrado. Depois disso o Prota lutou em várias batalhas, acabando com um culto maligno e ganhando autoridade para comandar outros cavaleiros. Com isso ele pôde massacrar mais de 700 mil orcs, tá porra, entrou em extinção pelo jeito. Com 35, o santo vivo e semideus morreu lutando contra os monstros mais fortes desse reino. E no meio de tudo isso a deusa o escolheu e ganhou o coração do leão, se tornando o rei desse reino. Com 80 anos, 3 grandes guerras aconteceu. E isso tudo aconteceu porque o Império aceitou o culto do norte, se afastando dos deuses. Com 96 anos, o louco do imperador, que não queria morrer, passou do limite e invocou o Lorde do Caos, mas foi morto junto com 3 milhões de pessoas da capital. Com 121 anos, o Prota fez o seu melhor, mas o mundo estava sendo destruído, mesmo tentando parar, não conseguiu. O Leão manda todos os seus cavaleiros ver tudo isso que esses capeta fizeram e eles deveriam sentir ódio por eles e destruir todos esses desgraçados. E desde que eles tivessem honra, não iam perder. E essa era a guerra final. O Prota pega sua espada sagrada e ordena que todos ataquem. Esse desgraçado foi contratado para matar o Prota. Ele usa sua habilidade e o Prota fica pensando quem queria o matar. E lembra que o único que poderia fazer isso era o seu pai. O pai desgraçado esse. Ele pergunta se isso era verdade. O cara começa a rir, já que o Prota acertou quem foi. O Yong faz mais uma pergunta: e se seu pai também mandou matar sua mãe? O desgraçado concorda. O cara ataca e começa a zoar o Yong por ter um pai desse jeito. Nesse momento o Prota equipa o olho de Odin, que encontrou em um portão secreto na dungeon. De repente a magia do Prota começa a ficar imensa, deixando o desgraçado assustado sem entender nada. Ele resolve deixar de brincadeira e matar o Prota logo, e usa sua habilidade mais forte atacando, mas o ataque é destruído pelo Prota facilmente. Olha a cara do Jiang assustado. O Prota vai na sua direção dizendo que ia matá-lo lentamente. O Jiang fica com dúvidas, querendo saber como o Prota estava usando sua mesma habilidade sendo um guerreiro, não um mago. Mesmo que ele usasse, não ia funcionar contra ele, que treinou por vários anos essa magia. O Yang só responde que ia testar e começa a atacar. O Jiang tenta se defender, mas não consegue, sai correndo, mas resolve atacar também, só que sua habilidade é destruída de novo. O Prota contra-ataque, o Jiang usa uma barreira, só que é destruída, sendo atingido em cheio. O desgraçado fica chorando, pedindo para não morrer, só que o Prota nem liga e começa a perfurá-lo. Mas depois de tudo isso, ele perde suas forças e se pergunta se ia morrer depois de conseguir esse poder. Nesse momento o sistema começa a atualizar, perguntando se o Prota queria voltar no tempo, e é claro que ele aceitou. O sistema começa a iniciar, aparecendo mais deusas, mulheres, santas, sei lá o que elas são, pois nem mesmo ele entendia o que elas estavam dizendo, então tá difícil saber quem elas eram. Esse guerreiro, que era considerado o herói mais forte, morreu na batalha contra os capeta, e mesmo seus companheiros usando todos os meios para tentar ressuscitá-lo, não funcionou, já que a lança do rei dos capeta perfurou seu coração. Mas o Prota só se arrepende de colocar esse herói na liderança. Os seus parceiros perguntam o que eles deveriam fazer, se ele tinha alguma magia, pois o Prota era o mago de 9 círculos. Mas o Mikhail responde que tinha, só que todas suas habilidades iam funcionar se o herói tivesse
vivo e sem ele não ia funcionar. Os outros ficam putos, já que quem deveria ser o líder era o Prota, não esse desgraçado do herói. E confiar nele foi um erro. Mikhail lembra do dia que eles dois foram escolhidos para serem heróis, mas no fim ele desistiu, pois não achava que ele era digno de ser o herói, mas percebeu que ele fez uma escolha péssima. O capitão manda todos atacarem, o Prota se prepara e ia precisar de tempo para invocar uma magia. Seus companheiros falam que iam segurar esses desgraçados até terminar essa magia. Eles vão pra cima para tentar defendê-lo até terminar esse ataque. Depois de algumas horas, seus companheiros estavam todos quebrados. Uma tenta atacar, mas tem sua cabeça cortada. O capeta ataca, explodindo tudo, sobrando só o Prota. Ele termina de se preparar e usa sua habilidade chuva de meteoro, destruindo os monstros. Pelo menos era isso que ele queria, só que fez nem efeito no capitão, mas ele já sabia que isso ia acontecer, pois ele não é o herói e só ia funcionar se o herói tivesse vivo. Ele tenta usar outro poder, mas sua mana começa a ficar descontrolada, mas tinha que aguentar e tentar colocar em prática aquilo que só existia em teoria. Em um lugar desconhecido, o Prota manda essa louca aí deixar ele sozinho, mas ela queria um pouco de doce, só que ele fica puto e empurra ela dizendo que isso era uma pomada medicinal, não doce. Ele manda nós não ficar preocupado, pois toda essa merda de lugar tá cheio de louco, retardado, desabilitados e monstros. Era praticamente um hospício no inferno, mas fica se perguntando o que ele tava fazendo ali. Do nada alguém começa a gritar, um desgraçado tava tentando pegar uma mulher à força. Os outros ficam rindo de tudo isso. O Prota olha, mas começa a pensar que tudo isso era falso, apenas uma ilusão. Mas do nada o Prota acerta o crânio desse desgraçado, tá porra, mas não deu nem pra finalizar. Esse merda diz que o mestre vai matá-lo por fazer isso, mas o Prota não tava nem aí e queria que esse mestre fosse pro inferno. Mas eu acho que já tá no inferno, né? Mas nesse momento um outro cara chega, mandando o Prota mais aquela louca ir até o mestre. O cara começa a dizer que o Prota tava morto agora. A Branquinha tenta impedir ele de ir, mas ele vai a si mesmo e a louca só dizendo que finalmente vai ganhar mais doce. Depois ele fica se perguntando por que ele ficou com raiva tão fácil assim, já que ele é calmo. Só que do nada a louquinha fica o chamando e ele fica lá tentando manter a calma, mas ele perde a paciência e pergunta o que ela queria. A louquinha só entrega um doce pra ele e começa a rir. Esse cara conseguiu voltar no tempo com a ajuda dos seus amigos para destruir a torre, mas antes de pensar em um plano já leva um soco para ficar esperto. O Prota fica se perguntando quem era esse cara, e ele lembra que foi um estudante e nem se lembrava mais disso. O cara vai para cima, o Prota se esquiva e pergunta que dia era hoje. Se ele respondesse ia perdoar por esse soco que foi tão fraco que ele nem sentiu. O desgraçado fica puto partindo para cima, mas o Prota só dá-lhe um belo de um gancho nocauteando. Aí que ele vê o dia e faltava 9 horas para começar o tutorial. Depois de algumas horas, o Lourinho volta para os seus amigos e diz que bateu muito no Prota. O desgraçado lembra de como tudo aconteceu e fica se perguntando que merda ele estava dizendo, que o mundo ia se tornar um inferno. Quando eles terminam de beber, eles veem o Prota e vão para cima dele. Os caras já queriam bater, mas o Prota tira seu relógio e se abaixa dizendo que eles deveriam aproveitar os 3 minutos que restava. E ele abre sua mala, tá porra, olha o tanto de faca e machado, tem tudo aí, mas olha só a carinha deles, desesperado. O Prota estava lutando contra o ser mais forte desse mundo e lembra que os humanos adoravam o ouro e a engenharia arcana até que os monstros apareceram e se tornaram escravos de si mesmo. O Prota puto fica se perguntando como isso era justo e vai pra cima. O Lorde se prepara e os dois atacam no mesmo tempo, causando uma grande explosão, mas ele não consegue resistir e perde nesse ataque, só que era apenas um jogo. A única coisa real que ele tava puto com essa derrota e não sabia como o cara ia aproveitar essa merda de jogo, já que não gastava nada nele. Alguns de nós entendemos o Prota, o cara que tava com o personagem mais forte ainda fica zoando com ele que nem tava jogando, só tinha colocado no modo automático. Aí que o Prota fica puto, só que não adiantou em nada, já que o cara começou a atacar o Kim sem parar, deixando ele mais puto ainda. Depois ele fica se perguntando por que joga esse jogo, já que não tem sorte pra nada. Ele vê que ele ganhou um baú, mas nesse baú não ganhava personagem forte, mas sim só os fracos. Mas quando ele abre, ele tem uma surpresa
se ganhe o personagem mais forte do jogo, e a chance de ganhar esse personagem nesse baú era menos de 1%. Ele fica todo alegre e resolve usar seus personagens mais fracos para poder upar o seu personagem mais forte que ganhou. E quando ele vai atravessando a rua, um caminhão desgovernado aparece e o atropela, o matando. E sempre tem que ser um caminhão. O Prota, após reencarnar no mesmo mundo do jogo que ele jogava, o primeiro trabalho que ele recebe era limpar um lixão que estava cheio de slime contaminados. Quando o líder abre, todos vão para cima dos slime atacando, mas eles se multiplicam cada vez que são cortados e só podem morrer se o núcleo deles forem destruídos. Os slime começam a ter vantagem atacando, o Prota sai correndo e manda todo mundo ir para trás, pois não ia se responsabilizar se acertasse eles. Tá, porra, o Prota já vem na força do ódio acertando em cheio o núcleo do slime, o destruindo. O cara até desmaiou com esse ataque, o que com aquela cara diz que ia começar o aquecimento. Ele vai pra cima cortando um por um e destruindo o núcleo deles. Os caras já ficaram sem entender como o Prota conseguiu matar esses slime com facilidade, com um golpe. O que indo pra cima do chefão, só pensando que isso era possível. E lembra do que ele fez 2 dias atrás, tava igual um doido atrás de moeda e quando acha ganha uma habilidade, caçador de tesouro. Depois tava no meio de um monte de lixo, quase morrendo, mas ganha outra habilidade, resistência à contaminação.